Eu me chamo Naelita, sou uma das integrantes do grupo 5º, Recursos Financeiros, da Lei número 9.394, que fala sobre as diretrizes e a base na educação, e é um dever da União, dos Estados e dos municípios com a educação pública. Essa lei ela é muito importante para os professores, para com seus conhecimentos nas diretrizes. No artigo 68, fala sobre os recursos públicos, que são destinados à educação e com suas origens, que são na receita de impostos próprios, com a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, na receita de transferências ou outras transferências, na receita de salários da educação ou outras contribuições sociais, na receita de incentivos fiscais e também em outros recursos financeiros. Olá, sou José Jesus, faço parte do grupo 5, que ficou com a parte dos recursos financeiros. Na LDB, que é um dos principais documentos que norteiam a educação, vou falar um pouco sobre o artigo 69, e lá está especificando como será a participação do Estado e do município na distribuição de recursos financeiros para o desenvolvimento da educação aqui no Brasil. Nesse artigo, fala que é por obrigação que a União venha a aplicar nunca menos de 18% de recursos financeiros, ou seja, pode ser aplicado uma quantidade maior. Já os estados, Distrito Federal e os municípios aplicarão cerca de 25%, ou essa aplicação também pode ser feita de acordo com a lei orgânica de cada município. Daí, então, esses recursos serão repassados de acordo com a receita resultante de recursos de cada lugar. Olá, meu nome é Antônio Barbosa, estou aqui hoje para dar continuidade ao artigo 69 e eu faço parte do grupo 5. As diferenças entre receitas e despesas previstas e efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre. Essa receita ela se refere à entrada da capital, e despesas, o oposto. O repasse dos valores referindo nesse artigo do Caixa da União, do Estado e do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observando os seguintes prazos: recursos arrecadados no primeiro ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. O atraso da liberação sujeitará o recurso à correção monetária e à responsabilidade civil criminal das autoridades competentes. Essa correção monetária é o ato de corrigir valores pela variação de um índice durante um determinado período. Esta correção de valores também é conhecida como a atualização monetária. A partir de agora, eu irei discorrer a respeito de um recorte, que fizemos do artigo 70 dessa lei, que basicamente se propõe a considerar de suma importância, no âmbito educacional, o desenvolvimento do ensino levando em conta as despesas. O objetivo disso? Bem, para a consecução das metas estabelecidas pelo sistema de ensino e pelas instituições educacionais, as metas básicas, se faz necessário que haja recursos, para que isso aconteça, para que isso seja efetivado. Se faz necessário recursos para que isso aconteça. A questão da LBD, desse artigo que estamos considerando, o artigo 70, se seguem 8 incisos, que eles definem diretrizes para que haja manutenção e a permanência da rede de ensino pública e privada no território brasileiro, além de propor incentivos e ajudas de custo para o fomento de estudos estatísticos e pesquisas que visem a qualidade e a expansão do ensino no Brasil. Bolsas de estudo aos discentes e a formação continuada dos docentes, que são resguardados por essa legislação. Trazemos aqui alguns dados, a título de exemplo, de como foi gerida a educação em território brasileiro no decorrer da pandemia do Covid-19. Segundo dados do portal Todos pela Educação, cortes de orçamento e resposta desastrosa à pandemia do Covid-19
deixaram milhões fora da escola. O Fundo das Nações Unidas, né, para a Infância, a Unicef, 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não tiveram acesso à educação em novembro de 2020. Mais de 4 milhões deles, embora matriculados em escolas, não tiveram acesso ao ensino à distância ou a aulas presenciais em 2020. De acordo com o Senado, que foi feita uma pesquisa pelo Senado Federal, mostrou que o país tem cerca de 141 mil escolas da rede pública. Dessas, 12% não tem banheiro no prédio, 33% não tem internet, 31% não tem abastecimento de água potável, 58% não tem coleta e tratamento de esgoto, e 68% não tem bibliotecas e 67% não possui quadra de esportes. Segundo dados do INEP, em 2018, cerca de 55% das escolas brasileiras elas não têm biblioteca ou sala de leitura. Teve uma lei, em 2010, na verdade, que determinava que até maio de 2020 todas as escolas brasileiras tivessem biblioteca, e uma comissão de educação da Câmara para acompanhar o cumprimento da lei. E muitos outros dados, eles mostram que, por exemplo, a formação continuada de professores não está acontecendo da forma como deveria. Olá a todos, o meu nome é Marina Dominici e dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre o artigo 71, que fala que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas relacionadas com pesquisa, no caso, quando ela não for vinculada às instituições de ensino, ou mesmo quando forem efetivadas fora das instituições de ensino, também a subvenção, que no caso são os incentivos, tanto às instituições públicas quanto às privadas, de cunho desportivo, cultural e assistencial, a formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares, civis ou até mesmo diplomáticos, os programas suplementares de alimentação, de assistência médico-odontológica, psicológica e também outras formas de assistência social não constituirão despesas no ensino, A questão da infraestrutura, mesmo quando beneficiar diretamente ou indiretamente alguma rede escolar, E no caso também a gente tem a questão do pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando estiverem em desvio de função ou desempenhando uma atividade alheia, no caso a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Obrigada. Olá, gente. Boa noite a todos. Então, meu nome é Kenison Gonçalves de Souza e eu estou fazendo parte do grupo 5 dos recursos financeiros. Fiquei com 3 artigos dos recursos financeiros. Então, vou falar um pouco sobre esses 3 artigos e também tentar explicar o que eu pude entender de cada um desses artigos. Então, o primeiro artigo é o de número 72. Passa a dizer o seguinte: as receitas e as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Agora passando para o artigo 73. O artigo 73, ele diz o seguinte: os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 112 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Agora, o último artigo que eu vou mencionar é o artigo 74. Esse artigo 74, ele diz: a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Esse artigo também ele tem um parágrafo único, que diz: o custo mínimo de que se trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais
no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Então, nós vimos aqui, pessoal, professor, né, que esses 3 artigos, apesar de serem artigos curtos, mas eles são muito importantes, né? Porque a educação, como eu citei lá no início, ela não se compra. Não podemos estabelecer um preço para a educação, né? Mas se os recursos forem bem utilizados, nós teremos melhores resultados. A gente verá isso refletido na educação de cada cidadão no nosso país. E é realmente isso que nós esperamos. Então, esse foi aqui a minha parte do grupo 5. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Neto, faço parte do grupo 5, o qual iremos falar sobre os recursos. E fiquei especificamente no artigo 75 e 76 da Lei 9.394. O artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. A ação a que se refere este artigo obedecerá à forma de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida de esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município, em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatórios na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. A União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se esses oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e município, no disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Falando um pouco aí sobre os recursos. E é isso aí, pessoal. Olá pessoal, sou o Alberto Freitas do Grupo 5 Recursos Financeiros. Bem, esses recursos eles são próprios de impostos da União, dos Estados, dos municípios, também de transferências constitucionais, contribuição social, salário e educação. O artigo 77 da LB dele fala que esses recursos eles podem ser destinados às escolas públicas, também podem ser destinados às escolas comunitárias, confessionárias ou filantrópicas, desde que podem ser destinadas a essas escolas se elas comprovarem finalidade não lucrativa, se elas não distribuem esses recursos, esses benefícios de nenhuma forma ou pretexto, mas que elas apliquem esses recursos na educação. E também essas escolas devem assegurar a destinação de seu patrimônio à escola comunitária, filantrópica ou confessionária ou ao poder público no caso de algum encerramento de suas atividades. Elas devem prestar contas também ao poder público desses recursos financeiros, quanto gastou, como gastou. Também esses recursos eles podem ser destinados a bolsas de estudo para educação básica, no caso de insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas. O poder público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local.